Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste domingo em que toda a Diocese começa a celebrar o culto ao Divino Espírito Santo, esta festa maior que une todas as ilhas dos Açores nesta religiosidade popular que é tão identitária desta região. Hoje vamos conversar com Diana Santos, da Direção Regional dos Assuntos Culturais, sobre a mostra que está patente na Igreja da Fajanzinha, nas Flores. Mas isso depois de atualizarmos as notícias da Diocese de Angra. O culto ao Divino Espírito Santo começou já no domingo de Páscoa na ilha mais pequena dos Açores. Acabado de chegar ao Corvo, o padre Aurélio Sousa contou ao Igreja Açores como tem sido conhecer as tradições mais específicas da ilha no culto ao Divino. No domingo de Páscoa, antes da missa de Páscoa, há um cortejo com as coroas do Espírito Santo e as bandeiras ou estandartes do Espírito Santo, da Casa do Espírito Santo até à Igreja. E é a partir do domingo de Páscoa que começam as chamadas Semanas do Espírito Santo no Corvo. Ou seja, as coroas vão passando em casa das pessoas que tiveram a sorte ou que tiveram a graça de ter o Espírito Santo naquela semana e assim sucessivamente durante os domingos da Páscoa até ao domingo antes de Pentecostes. No domingo antes de Pentecostes as coroas voltam para a casa do Espírito Santo, onde lá é rezado o terço toda a semana e toda a semana é celebrada a missa na Casa do Espírito Santo e não na Igreja Matriz. Outra particularidade é que nas Semanas do Espírito Santo todas as pessoas são convidadas para a recitação do terço. A recitação do terço é presidida pelo pároco, sempre que ele possa, que também está convidado, e na sexta-feira de cada semana é celebrada missa na casa da pessoa pelas intenções daquela família e também pelas intenções das pessoas que lá participam. No domingo de Pentecostes as coroas vão à igreja, à coroação. Depois da coroação temos o cortejo para as sopas do Espírito Santo. Mas no Corvo o Espírito Santo volta a ser celebrado em julho. Esta festa nasceu para os imigrantes. É chamado o Espírito Santo de Verão. Esta festa do Espírito Santo no verão é para que os nossos imigrantes que regressam à sua terra, que é a Vila do Corvo, possam saborear a alegria das festas do Espírito Santo. Então, a Irmandade do Divino Espírito Santo do Corvo proporciona esta festa do Espírito Santo de Verão. No extremo oposto da Diocese, na ouvidoria de Santa Maria, a festa do Espírito Santo é uma festa de ilha. O ano passado foi realizado na freguesia de Nossa Senhora do Bom Despacho, em Almagreira, e este ano será na paróquia de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Espírito. E é uma festa que envolve toda a ilha, ou pretende envolver toda a ilha, numa única celebração, quer na parte mais religiosa, digamos assim, na Eucaristia, na coroação, como também depois na parte humana, vamos falar desta maneira, que é a partilha daquilo que as pessoas vão dar, desde o pão, a carne, que é as sopas, e tudo o resto. Uma alternativa para dar mais fulgor à festa do Pentecostes. E o ano passado, então, surgiu a ideia de fazer uma festa no dia mesmo do Pentecostes. Porquê? Porque em Santa Maria começamos a notar que todas as coroações e festas relacionadas com o Espírito Santo estavam a acontecer mais no verão e não nas suas datas, por exemplo, no Pentecostes ou na Trindade. E então, para valorizar mais a festa do Pentecostes, será feita na sua data. Na Ilha Terceira, na zona do Ramo Grande, as festas em honra do Divino vão decorrer à semelhança do ano passado, com alguma tranquilidade, mas com as Irmandades a terem de encontrar soluções para o decréscimo de pessoas para integrar as comissões, diz o padre Emanuel Valadão Vaz. Este ano as coisas estão... Já o ano passado já praticamente esteve normalizado. Este ano, sem dúvida que as pessoas depois também assumiram aquilo que é o normal deste tempo de Espírito Santo. Há um entusiasmo grande, há de certa forma também um voltar a fortalecer os laços com esta religiosidade popular do Espírito Santo. Penso que nessa área não houve assim grandes problemas para
encontrar, não só imperadores, mas às vezes os mordomos é que são os mais difíceis às vezes de encontrar, mas encontrou-se aqui soluções para aquelas situações onde havia alguma dificuldade em ter gente para tudo. Começam hoje os Domingos do Espírito Santo por todas as ilhas. A festa maior da religiosidade popular nos Açores é celebrada por toda a Diocese. O bispo Dom Armando Esteves Domingues encontrou-se com os jovens da Ouvidoria do Pico na preparação para o Crisma e desafiou-os a serem protagonistas na Igreja. Eu fico sempre muito contente quando tenho esta oportunidade de conhecer os jovens. Olhar para a Diocese de Angra e destas ilhas todas, quando o Santo Padre me fez bispo e depois me enviaram para aqui, o meu primeiro pensamento foi que juventude é que lá há. Sempre pus como uma aposta na minha vida quando era pároco este trabalho com os jovens. E não sou capaz de perceber a Igreja sem jovens empenhados. Ouviu o que o Papa dizia há bocado ali? Se alguém se lembrar, que foram 3 frases que o Papa João Paulo II disse, também pago o almoço amanhã. 3 frases que ele dirigiu à juventude. Já que eu tenho pagam-me vocês. Sejam protagonistas. Não fiquem na varanda a ver passar os carros, os navios, os aviões. Não deixem que o mundo passe à vossa beira sem o mudarem, sem fazer o mundo novo. Era outra frase. Sem fazer o mundo novo. E a outra era: precisamos de vós. E eu gostava também de vos deixar essas frases, porque a Diocese de Angra precisa de jovens também para ajudar a mudar a tornar esta Igreja ainda mais bonita, mais bela, a fazer o mundo melhor. O bispo de Angra convidou ainda os jovens do Pico a tomarem o banho de universalidade que se vai viver em agosto nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. A Cáritas da Ilha Terceira angariou 12.036 euros no peditório porta a porta e nas superfícies comerciais, no âmbito da Semana Nacional da Cáritas, um valor ligeiramente inferior ao ano transato, mas dentro da média dos últimos anos. Luís Pedro Pereira, da Cáritas Ilha Terceira, explicou em que serão aplicados estes donativos. Essa verba vai ser aplicada como foi o ano passado, em apoio a pessoas mais carenciadas, nomeadamente em géneros alimentares, na doença, em outras despesas correntes que as famílias recorrem à nossa instituição, sobretudo para essas situações das pessoas mais vulneráveis e que nesta situação estamos a viver uma situação complicada e cada vez temos que estar mais próximos daqueles que mais precisam. Luís Pedro garante que no último ano os açorianos estavam muito sensibilizados pela guerra na Ucrânia, que acabara, aliás, de despoletar, e justifica o valor mais baixo no peditório com a situação atual que os açorianos vivem. Situação essa que já levou a um maior número de pedidos de ajuda à Cáritas. Sobre os acolhimentos aos refugiados da Ucrânia, Luís Pedro Pereira diz que a Cáritas da Ilha Terceira já acolheu 15 pessoas e que tem atualmente a viver nas suas instalações 3 pessoas ucranianas. Decorreu na passada sexta-feira, na Vila do Nordeste, a inauguração da exposição Senhora do Pranto, 5 séculos de aparição, seguida de um debate intitulado 500 anos da Nossa Senhora do Pranto. Debate e reflexões com Carlos Vieira, mestre de Romeiros de Vila Franca do Campo, José Carlos Carreiro, provedor de Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, Padre Luís Leal, diretor do Serviço Nacional de Acólitos, e Susana Golar Costa, historiadora e investigadora. Um encontro muito participado e com balanço positivo, garante José Augusto Borges, orador e autor de 2 obras sobre a temática. Tínhamos o auditório da Câmara completamente lotado. Notava-se que havia um grande interesse em estar presente nesta sessão. O debate em si, foi supervisionado pelo padre José Paulo,
Machado. Diferentes pontos de vista de uma história de 500 anos que quase caía no esquecimento. E as fontes que nós tínhamos, portanto, eram as fontes orais. Isso aconteceu aqui, aconteceu lá, quer dizer, havia uma série de informações que andavam dispersas. E eu, na determinada altura, percebi-me que isto, naturalmente, que era capaz de vir cair no esquecimento. Porque, portanto, houve, na década de 50, um grande surto de imigração para o Canadá e Estados Unidos, e mesmo anteriormente para o Brasil, e como tal as pessoas mais capazes da freguesia de São Pedro do Restrinho imigraram. E eu comecei a refletir, quer dizer, essa gente é que sabia destas coisas, é que falavam-nos desses acontecimentos, como é que tinha acontecido e aparecido a ermida, e agora como é que vai ser? E foi a convivência com uma ermitoa que despertou esta necessidade de registar a história. Eu, por acaso, tive a felicidade de ter na minha infância, na minha meninice, uma ermitoa, que era a senhora que tomava conta, que tinha a chave da ermida, que todas as vezes que apareciam antes do remédio que passava, ela passava para a casa dela, ela vinha logo na corrida até à minha casa e pedia-me a mim e à minha mãe se eu podia ir com ela à Senhora de Pranto, porque ia abrir a porta para que os remédios fizessem a sua oração dentro da ermida. E nós lá íamos ir nessas idas, ela ia-me sensibilizando para este fenómeno do pranto, da Senhora do Pranto. E dizia-me, olha, foi aqui que a senhora apareceu, a um jovem que era vaqueiro, e que, portanto, foi aqui que tudo começou. O primeiro livro foi lançado em 2007. Mais tarde, na apresentação desse livro na diáspora, José Augusto Borges conheceu novos testemunhos nos Estados Unidos que deram origem a um segundo livro sobre Nossa Senhora do Pranto. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A Plataforma é um filme do realizador basco Galder Castelo Rússia. O género é ficção científica com uma forte componente simbólica, apresentando uma visão crua sobre a condição humana. A reflexão centra-se sobre o instinto de sobrevivência e a violência que pode gerar. A premissa é tão simples quanto intrigante. Numa prisão, os reclusos são dispostos 2 a 2 em vários andares. A plataforma do título é uma mesa recheada de comida que desce aos vários níveis. Naturalmente, para os infelizes dos níveis mais baixos, não sobra nada. A história começa com a entrada de Goreng, um participante voluntário, que cedo se aperceberá de que a realidade é bem mais dura do que tinha pensado. A reflexão é filosófica quanto baste e confronta o espectador com questões morais difíceis de responder. Até que ponto é que cada um de nós é capaz de ir se a nossa vida é ameaçada pelos outros? O filme recorda o conceito da banalidade do mal de Hannah Arendt. Estará a sociedade permeada de uma crueldade inevitável. Outra crítica importante do filme pertence à ideologia política. Deverá a igualdade entre os seres humanos ser imposta ou ser um processo livre e lento? Que limites tem cada uma destas visões? Claustrofóbico como poucos, A Plataforma é um filme rico, mas não para toda a família. Exige uma certa tolerância a imagens de violência que os mais sensíveis não suportarão facilmente. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores vamos trazer Diana Santos, ela é técnica superior da Direção Regional dos Assuntos Culturais. Fizemos notícia neste programa da primeira mostra que engloba este projeto chamado Lugares do Sagrado. Temos agora este segundo ciclo que está a acontecer nas Flores e é com a Diana que vamos conversar sobre este projeto. Vamos começar pelos Lugares do Sagrado. Olá, Diana, obrigada por estares connosco.
Tatiana, obrigada obrigada a nós, Direção-Geral da Cultura, dos Assuntos Culturais, aliás, por esta oportunidade. Já vamos falar sobre o evento que aconteceu este fim de semana e aqui uma ressalva para os nossos ouvintes, estamos a gravar isto na sexta-feira, porque a Diana, entretanto, no fim de semana teve que ir para as Flores para esta iniciativa, que vai marcar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, mas já lá vamos. Diana, este projeto Lugares do Sagrado pretende dar a conhecer o património religioso dos Açores? Exatamente. É um projeto que se iniciou no ano passado, em 2022. Tem, de facto, como principal objetivo a valorização do património religioso dos Açores, portanto, abrangendo não só o património afeto à Diocese de Angra, mas também o património de temática religiosa associado aos acervos dos museus da região. Portanto, o objetivo é aliar as duas partes, aliar o património que reside nas paróquias que vão estar envolvidas neste projeto e, ao mesmo tempo, juntar e cruzar com peças de temática religiosa associadas aos acervos. Já tivemos uma primeira estação deste projeto em no Curato de São Carlos. Exato, em abril deve estar a fazer precisamente um ano. Em abril foi no dia 23 de abril de 2022 que abrimos a primeira estação, que se chamava Rememorar. Nós temos sempre um verbo associado a cada estação, e a estação, o facto de designarmos estas posições por estações, tem a ver precisamente com o facto de isto ser um itinerário, de estar pensado como um itinerário. E pensando um pouco também nessa ideia da circulação de pessoas, a ideia de circulação relacionada com até que nos faz lembrar o ritmo das procissões, o ritmo de itinerários religiosos, de oração, como por exemplo a Via Sacra, que tem várias estações, como sabemos. Então inspirámos-nos nesse conceito para designar estas várias etapas deste ciclo que foi programado com um total de 7 estações. Em São Carlos, recordo, e património religioso remete-nos sempre por uma linguagem muito tradicional. Em São Carlos houve aqui algumas dinâmicas mais contemporâneas para talvez tornar isto mais apelativo, não é? Exato. Foi o nosso primeiro desafio, a tela em branco do interior da Igreja de São Carlos. Foi a primeira estação, foi a que nos foi indicada superiormente na sequência de um contacto por parte do padre Teodoro Medeiros, que contactou a Direção-Geral da Cultura para, juntamente com outros párocos aqui da zona periférica de Angra, para se fazer alguma coisa com o património religioso. Padre Teodoro, que é, aliás, colaborador deste programa. Ela é uma pessoa muito dinâmica do ponto de vista cultural, com interesses muito, muito dispares e diferentes, e portanto foi também uma bênção, de certa forma, termos uma pessoa que pensa um bocadinho fora da caixa e com uma abertura enorme, que nos deu uma grande liberdade para que fosse possível desenvolver esse projeto. A Igreja de São Carlos é uma igreja que foi surpreendente para nós, enquanto equipa, descobrir que o projeto arquitetónico que causa estranheza a muitas pessoas, não é? Que passam ali no caminho do meio e olham para aquele edifício que é aparentemente frio, muito despido e de decorações e muito fora do tradicional. Foi uma surpresa, muito sui generis. Foi uma surpresa para nós descobrir que o autor do projeto arquitetónico é um dos maiores nomes da arquitetura portuguesa contemporânea, moderna e contemporânea, aliás, Fernando Távora. Ele desenvolveu aquele projeto em conjunto com o filho, com o José Bernardo Távora, e isso para nós foi um fator de surpresa, e optámos por aprofundar esse conhecimento, e tivemos a sorte de descobrir alguns elementos relacionados com a documentação do projeto, muito por gentileza da Fundação Instituto Marques da Silva da Universidade do Porto. Portanto, contactámos a Fundação, que tem onde consta todo o fundo de trabalho de Fernando Távora, e fomos e deslocámos ao local para fazer essa pesquisa arquivística, e depois entrevistámos também as pessoas que estiveram à volta da construção do edifício, portanto, os vários elementos da comunidade, tanto o antigo parco, que era na altura parco em São Carlos,
quando do sismo de 80, e também alguns membros da comissão promotora do edifício da nova igreja. São pessoas na casa dos 70, 80, quase 90 anos, mas que nos receberam também de uma forma muito especial e testemunharam o que foi o esforço de construção daquele edifício, que depois, mais tarde, nos anos 90, viria a ser tanto concretizado no projeto que é hoje o Curato de São Carlos. Portanto, o aliar o tradicional ao contemporâneo foi muito interessante, porque tínhamos alguns objetos que eram oriundos da primitiva ermida de São Carlos, que as pessoas conhecem das festas de São Carlos, das famosas festas de São Carlos. Normalmente a ermida está aberta nessa altura, e tínhamos algumas peças de imaginária, tanto a escultura sacra e também peças relacionadas com as alfaias litúrgicas, como castiçais, crucifixos de altar, um missal também muito interessante. Portanto, peças antigas, peças já datadas dos séculos XVII, XVII, XVIII, XIX, e depois este edifício contemporâneo e o aprofundar e um pouco sensibilizar que há um património arquitetónico contemporâneo que também interessa preservar, e muitas vezes está tão em risco como o património mais tradicional. Portanto, foi muito interessante essa experiência e o desafio de montarmos essa exposição num espaço com linhas muito depuradas, portanto minimal, com um pé direito altíssimo, e tirarmos partido desse pé direito através de uma montagem de uma estrutura cenográfica, e daí convidámos um colega do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas que é tem muito boas capacidades artísticas e sensibilidade para fazer esse trabalho, o nosso Marco Machado. Tivemos videomapping, não foi? Não foi bem videomapping, ele foi um bocadinho aproximado, porque ele montou uma estrutura, portanto era uma instalação audiovisual com recurso também a som. O som foi cedido gentilmente pela dupla PMDS, a dupla micaelense de música eletrónica, que autorizou, que também fez o espetáculo depois no encerramento. Nós acabámos por juntar o útil ao agradável e convidá-los a vir também fazer essa prestação, na sequência de um trabalho que eles tinham feito com registros sonoros ligados também às melopeias religiosas, a todo esse... E em setembro foi mesmo a inauguração da exposição Revelar, da Fajanzinha, que depois a recepção foi tão boa, e também para aproveitarmos o fluxo turístico na Ilha das Flores, que depois acabámos por prolongá-la. Ela já está agora, continua ainda patente. Ela era para ter terminado em 31 de dezembro, mas acabámos por alongar por um ano. Portanto, irá estar até 24 de setembro. De São Carlos, meio completamente urbano, vamos para as Flores. Esta nova estação, a segunda estação, que este fim de semana tem uma comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que apesar de celebrar no dia 18 de Abril, teve uma iniciativa este fim de semana, que nós vamos falar do que vai acontecer, mas na verdade quando este programa for para o ar já aconteceu, que é no sábado. Vamos a ela. Primeiro, como é que decorreu a instalação desta mostra na Igreja da Fajanzinha, nas Flores, e o que é que está previsto para este fim de semana? Então, Tatiana, tal como aconteceu em São Carlos, foi também muito gratificante o trabalho que a equipa desenvolveu. Primeiro pelo acolhimento que as comunidades, as duas comunidades com que trabalhámos até agora, nos acolheram. Muito receptivas, muito entusiasmadas, e até de alguma forma sentimos alguma gratificação por nós nos lembrarmos delas, porque normalmente não são propriamente os edifícios de arquitetura religiosa mais notáveis da região, e portanto de alguma forma ficaram surpreendidos pela positiva por nós nos lembrarmos destes edifícios. E porquê esta? Olha, no caso da Fajanzinha, nós toda a gente pensou, e eu lembro-me que na altura houve um colega que me perguntou: mas que ideia peregrina foi essa de irmos para a Fajanzinha, que fica no extremo do arquipélago, no extremo da Europa? Que ideia foi essa? E eu justifiquei que o ano também era especial, era o ano de centenário de Pedro da Silveira. Pedro da Silveira, um homem nascido naquele território das Fajãs, neste caso na Fajã Grande, e
foi Pedro da Silveira, um homem multifacetado, uma figura interessantíssima e que felizmente foram reconhecidas as suas capacidades e os seus talentos no ano passado, através das cerimónias que se celebraram no âmbito centenário. Pedro da Silveira foi também pioneiro no conhecimento da história da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios da Fajanzinha. E nós pensámos, por que não fazer então algo com esse trabalho? Ao fim e ao cabo, uma forma de honrar a memória de Pedro da Silveira na sua faceta de historiador local e, por outro lado, porque não nos centrarmos num edifício que é um dos edifícios mais majestosos da Ilha das Flores, depois da Matriz de Santa Cruz, que é um imóvel classificado como interesse público. E, no caso da Igreja da Fajanzinha, é um edifício que, quando nós visitamos a Fajanzinha, ficamos admirados como é que é possível um edifício daquela escala num sítio tão pequeno e num local tão remoto. Claro que essa particularidade se deve precisamente à história da própria paróquia. Portanto, a paróquia denomina-se hoje Nossa Senhora dos Remédios, da Fajanzinha, mas ela era a antiga matriz das Fajãs, um território que ia desde o lugar da Ponta, até sensivelmente ao Lajedo. Tudo no concelho das Lajes das Flores. E essa porção enorme de território, portanto, tinha vários lugares, e a sua igreja paroquial, a sede da paróquia, era ali na Fajanzinha. E, portanto, com os contributos de todos esses elementos que viviam naquela área, foi construído aquele templo. E, portanto, aquele templo foi construído, tem as suas fundações nos finais do século XVII. Tive uma igreja primitiva que foi construída sensivelmente no último quartel do século XVII. E depois, no século XVIII, já no final do século XVIII, há uma necessidade de construir um templo maior, que é o templo que nós encontramos hoje, que tem uma escala enorme. Há inclusivamente uma lenda, há uma tradição de que o mesmo arquiteto que construiu a igreja de Santa Cruz foi o mesmo que construiu a Fajanzinha. Isto foi algo que nós ainda não conseguimos ainda apurar nas fontes documentais, a veracidade dessa lenda, mas de facto é um templo muito especial. Para além do edifício e da monumentalidade da arquitetura, temos também um recheio fantástico. Temos peças muito bem conservadas, desde o século XVII. Temos lá uma das minhas peças favoritas, foi que procurámos evidenciar na exposição, foi um Menino Jesus que nós classificamos como um produto da oficina regional dos mestres da sede de Angra, portanto uma peça datada do último quartel do século XVII, que vai beber influências da escultura de Malines, da escultura do norte da Europa, portanto é uma peça muito, muito interessante. Portanto, tal como este objeto de escultura, também vamos ter outros objetos que, apesar de terem sofrido depois uma intervenção de restauro no século XX, pela oficina de Fanzes, as célebres oficinas de Fanzes de Braga, há uma série, é uma amostra muito interessante para o conhecimento da escultura religiosa produzida nos Açores. Depois temos também outros elementos integrados que, apesar de serem frutos de intervenções acontecidas no início do século XX, geram ali uma harmonia naquele interior extraordinária. E foi esses pontos de interesse, tanto o património integrado, a talha, portanto o caso das grades do batistério, do púlpito, a pintura mural na Capela Mor, que também é resultado de uma intervenção de um artista regional. Portanto, há uma série de pontos de interesse dentro do edifício que nós focámos e que definem de facto o itinerário da exposição. Não temos aqui a tela em branco que temos como a Igreja de São Carlos, mas conseguimos criar aqui um percurso exatamente interpretativo e que faça sentido. Exatamente. Como é que se conseguiu juntar tudo isto? Como se conseguiu? Tivemos sempre o plano de fundo, construímos um plano de fundo baseado numa ordem cronológica, ou seja, temos uma série de painéis, também quero frisar que foi uma exposição que nós tivemos que realizar com um baixo orçamento, portanto as estruturas físicas tiveram que ser muito mais simples e apostámos então na parte gráfica, no talento da nossa colega
Ana Rita Lima na parte do design que beneficiou muito a exposição, tal como em São Carlos. O trabalho dela foi extraordinário e é uma componente de design gráfico e design de comunicação sempre muito forte e importante numa exposição. Ali temos então uma série de painéis que nos contam, que nos vão oferecendo uma narrativa cronológica sobre a história da paróquia, e depois vamos tendo esses, à medida que vamos caminhando no espaço, vamos tendo então esses pequenos painéis, esses como se fosse um livro aberto, que nos dá, que faculta ao visitante uma série de comentários, ou seja, umas pistas de interpretação, de forma a que o visitante se situe no tempo e no espaço, e também algumas chaves de decifração de símbolos, não é? Da parte da iconografia religiosa, um pouco sobre a história das imagens, sobre a história de determinado santo. Portanto, tem uma vertente muito pedagógica, acima de tudo. Em São Carlos foi uma exposição muito mais de um caráter instalativo e que ao mesmo tempo contava a narrativa, era sobre também portanto, o curato, a história do curato de São Carlos. Portanto, primeiro o berço das práticas religiosas de São Carlos, também passando pela parte importante que foi e continua a ser o culto do Espírito Santo, não é? Que marca tanto a comunidade de São Carlos, e depois do outro lado, na nave oposta, tínhamos o que foi o ressurgir, o renascer das cinzas, digamos assim, entre aspas, do pós-terremoto, e que originou a construção da nova igreja. Aqui temos um percurso de séculos e que no final termina com a grande questão. E o que fazer com tudo isto? Portanto, devemos proteger, devemos estar atentos e atentos às melhores formas de proteção desse património. Foi muito interessante e das coisas mais gratificantes, como comecei por dizer, o contacto com a comunidade e com as forças vivas da deve paróquia. Ver isto como uma coqueluche, não é? Esta mostra como a coqueluche. Nós esperamos que sim, mas de qualquer forma houve um interesse muito grande e nós no momento dos preparativos da exposição foi necessário proceder alguma limpeza, higienização, portanto, intervenções bastante pontuais de conservação preventiva que foram operadas pelos nossos colegas do Centro de Património Móvel e Material e Arqueológico, o técnico de conservação e restauro Paulo Dutra e a colega conservadora restauradora Noélia Garciol de Aro, e eles tiveram a fazer uma intervenção de limpeza, sobretudo, de forma a dar uma maior dignidade às peças que estavam bastante empoeiradas, escurecidas, algumas estavam com alguns problemas até de consolidação, portanto com uns bracinhos um bocadinho soltos que precisaram de ser... E algumas até com más intervenções, que também é bastante frequente no património religioso, não é? É com boa vontade, mas muitas vezes fazem-se muitas asneiras na conservação deste património. Isso mesmo, e era aí que eu queria chegar, que é, neste trabalho nós fizemos o trabalho, montámos um ateliê improvisado na cozinha do Espírito Santo, que fica muito próximo da igreja, tudo devido à generosidade primeiro da Irmandade do Espírito Santo da Fajanzinha, mas também com o apoio da Junta de Freguesia. E nós tivemos um ateliê improvisado, montámos o ateliê improvisado de intervenção nas peças. E as pessoas, nas suas rotinas diárias, isto foram muito poucos dias, nós fomos por 2 vezes, por espaços de 2, 3 dias, portanto, sempre períodos curtos, mas foi muito engraçado ver que as pessoas, nos seus ritmos do cotidiano, dar corda às vacas, ir fazer a monda, tratar da horta, paravam, descansavam um bocadinho e estavam ali a conversar connosco e a acompanhar o trabalho. E isso foi uma oportunidade muito boa de nós sensibilizarmos também, porque é que as pessoas perguntavam, então, mas deve-se limpar com que produtos? E como é que se há de pegar? Como é que se não há de pegar? E o que é que estão a fazer? E isso está a ficar muito bem, a acompanhar, portanto, todo esse processo. E houve um dia muito engraçado que já estávamos mesmo a terminar o trabalho,
e estávamos no tempo do Espírito Santo, e os membros da Irmandade havia um serão com o bingo, o bingo na Casa do Espírito Santo, e nós íamos jantar, portanto era tardíssimo, e convidaram-nos a participar naquele serão. E nós fomos jantar e depois fomos lá um bocadinho. E no final desafiámos, falei com o cabeça, que lá chama-se, em vez de ser mordomo, é o cabeça, é assim que é designado nas flores. Estas nuances do Espírito Santo são deliciosas e muito interessantes, denunciadores da riqueza. E impossíveis de criar um atlas. O Espírito Santo é tão... o culto do Espírito Santo é tão vasto nos Açores que é impossível compilar isto, não é? Sim, não será impossível, é um trabalho de sapa, digamos assim, mas eu acho que até seria interessante fazê-lo, não é? De qualquer forma, nós falámos então com o cabeça se era possível, no final, nós convidarmos as pessoas a irem à igreja para ver o trabalho que realizámos. E havia um caso do Andor, um Andor belíssimo que eles têm lá do século XVIII, que estava muito maltratado com aquelas bases que eles chamam como é que se diz? Os oásis, não é? Que as senhoras colocam as flores. Então havia uma espécie de uns pratos retangulares que estavam pregados e nós chegámos chocadíssimos com aquilo, e então foi engraçado. Falámos numa série de situações e as pessoas ficaram muito interessadas. Na altura a igreja estava em obras, que estava um caos. Nem sequer luz havia. Lá fomos nós todos em filinha com os telemóveis para o percurso na igreja, e tivemos o gosto de falarmos um pouco com as pessoas e fazer demonstrar porque é que as coisas não deviam ser feitas, qual era a implicação que tinham, que desvalorizavam peças, que de facto andores como aqueles não existiam em todo lado, que eram muito raros, e porque era importante preservá-los da melhor forma. E falámos com eles em soluções possíveis. E não é que quando nós voltámos para a montagem da exposição, o Sr. José Fernando, que é uma das pessoas quase que faz, ele diz que não é o sacristão, mas faz o papel de sacristão. O Sr. José Fernando, se estiver a ouvir, perdoa-me, mas de facto ele é uma das pessoas mais ativas e de facto que é um dos guardiões da igreja. E então ele chamou-me para mostrar a estrutura que eles tinham criado, portanto uma placa de acrílico para proteger, que depois, a partir da qual depois as senhoras já podiam fixar esses pratos sem contactar diretamente o andor, e pronto, e muito orgulhoso. Eu fiquei felicíssima e pensei, bom, excelente, e funcionou para conseguirmos passar a mensagem. E portanto é nestas pequenas atitudes e que nós de facto reconhecemos que vale a pena este tipo de projetos. O que vai acontecer este fim de semana é como se fosse uma celebração de festa, não é? Uma vez que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e nós escolhemos este dia que celebra exatamente no dia 18, mas como as pessoas trabalham e não têm a oportunidade de fruir nesse dia, nós antecipámos para sábado, e em parceria com o Museu das Flores vamos fazer uma caminhada que intitulámos Património e Mudança, porque é o tema do Dia Internacional, portanto, definido pelo ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, e optámos, portanto, os colegas das Flores contactaram também um promotor que está a reabilitar uma aldeia abandonada, a Aldeia da Caldeira, e, portanto, vamos começar o percurso na Igreja do Mosteiro, junto ao cemitério. Vamos ao cemitério conhecer um túmulo do António de Freitas, que é um benemérito que ajudou também à construção da Igreja do Mosteiro, e ao mesmo tempo está relacionado com uma lenda que influenciou um romance chamado O Pirata das Flores, e que há sempre, como há uma representação de uma caveira e de umas tíbias no túmulo, as pessoas associam, e vamos um bocadinho falar sobre isso, sobre a história com H e a história com E, não é? Esses mitos que se criam às vezes à volta das pessoas, de certas determinadas figuras que não são exatamente... É muito fácil romancear a história, basicamente é isso. E depois desses dois momentos vamos então à Caldeira para conhecer esse projeto, o Projeto Calmos, que é um projeto de ecoturismo e que assenta sobretudo na reabilitação sustentável desse património edificado, preservando a paisagem, mas também a forma de construir a tradicional
da arquitetura tradicional açoriana. E depois descemos então até à Fajanzinha, onde a equipa do museu irá propiciar um lanche para a reposição das forças. De energias. E depois iremos às 5 horas ter a apresentação do catálogo da exposição e pronto, e contamos que as pessoas adiram e que São Pedro nos abençoe. Temos também mais uma surpresa com uma visita virtual. Exatamente, muito bem lembrado. Já falei demais. Muito bem lembrado, Tatiana, é isso mesmo. No final da sessão nós vamos também lançar ao público a exposição virtual que também realizamos para São Carlos. E que pretende prolongar a experiência de visita e não só encurtar distâncias para quem está longe. Tanto... Mas só para quem não vai às flores. Quem for às flores tem que visitar a exposição mesmo. Isso mesmo. Vai estar patente até quando? Temos... Portanto, a exposição das flores estará patente até dia 24 de setembro. Em relação à visita virtual, nós contamos que ela fique disponível até ao final do ano, mas de facto a ideia, sublinhando aquilo que eu acabaste de dizer, é que as pessoas se desloquem às flores. Mas pensamos que de facto esta oportunidade da visita virtual compense, por exemplo, as nossas comunidades na diáspora que não têm facilidade de se deslocar às suas ilhas, ou então pessoas que estão nas outras ilhas ou até em território continental, Portugal continental, que não se possam deslocar à sua ilha natal ou até para visita. Portanto, é mais uma forma de divulgação digital e disponibilizar estes conteúdos. E a visita virtual a rememorar em São Carlos também ainda está disponível, portanto podem ir ao portal e matar saudades, principalmente para quem nos ouve que está além fronteiras. Diana, o nosso tempo já se esgotou, portanto este fim de semana vai-se estar nas flores e muito bem. Quando este programa for para o ar, esta iniciativa já aconteceu. Será então lançado este catálogo e também a visita virtual à exposição Revelar, que está patente na Igreja da Fanjanzinha, nas Flores, até ao dia 24 de setembro. Diana Santos, parabéns, muito obrigada por teres vindo aos nossos microfones. Obrigada pela oportunidade. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.